Olá, pessoas magníficas. O meu nome é Cleide Souza. Estou aqui neste canal para compartilhar com você as minhas experiências de vida. Se você não sabe, eu sou professora que não está mais na sala de aula e está agora nesse canal compartilhando e todos os conhecimentos vão ser passados pelos meus vídeos. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre a minha experiência com o documentário, aquele filme chamado O Segredo. Comecei a rastrear o segredo pela história. A minha experiência com o filme O Segredo, ela foi dividida em dois modelos. De um lado, bem positiva, de outro lado, bem negativa. Por que foi assim? Porque quando eu assisti a primeira vez, eu não assisti de forma consciente, eu assisti de forma inconsciente, onde tudo era muito mágico, onde tudo acontecia de forma bastante rápida. E você ficava, uau, acordou algo em mim, eu posso fazer isso também. Então, se funcionou com ele, vai funcionar comigo também. Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar em prática todos os ensinamentos que eles fizeram, né? Que eles falaram no filme. Coloquei em prática, fiz a minha cartinha, imprimi aquele cheque do universo, colocando uma quantia, colocando uma data, e na minha mente era só fazer isso e agradecer a Deus e pronto. Mas o que aconteceu? Chegou a data, chegou o dia, mas nada aconteceu, nenhum valor alterou na minha conta, nenhum dinheiro veio de forma extra, muito pelo contrário, só mesmo o meu salário de professora que estava caindo na conta. E aí veio aquela questão: o que é que eu estou fazendo de errado? Mas mesmo pensando desse jeito, veio uma apatia. Fiquei triste, fiquei desmotivada, fiquei sem ânimo, nada fluía, só fazia as coisas que tinha que fazer porque tinha que fazer. Mas dentro de mim estava mesmo em uma eterna apatia. Estava lá dentro, me sentindo no fundo do poço. E eu pensava como o filme conseguiu me colocar em um estado de fundo de poço. Ou seja, o filme não me colocou, eu me coloquei. A minha condição foi de entrar e ficar no fundo do poço durante um bom tempo. Só que aí é a questão. Comecei a me questionar por que isso estava acontecendo. Então veio a ideia de assistir o filme novamente com um outro olhar. Então eu percebi que eu estava assistindo o filme a primeira vez só com a mente aqui em cima, assistindo de forma automática. A gente sabe que a gente vive de vez em quando de forma automática, quando a gente não percebe, quando vê, já faz tudo no automático. É importante sim, de vez em quando, a gente fazer as coisas no automático, porque facilita a nossa vida. A gente não fica toda hora tendo que gravar como se escova os dentes, como se veste uma roupa, como amarra um sapato, não é isso? O cadastro do sapato. Então, tem coisas que precisa ser no automático, mas tem coisas que não. A gente precisa viver no presente, estar no aqui e agora, estar nesse momento, sem pensar no futuro, porque vai gerar ansiedade, e sem ficar preso no passado, porque vai gerar a depressão, não é isso? Então temos que estar consciente no aqui e agora. E foi o que eu não fiz. Eu assisti o filme de forma automática, só do pescoço para cima, como se daqui para baixo tudo estivesse morto. Não é isso? A gente esquece até que nosso corpo existe, de tanto automático que a gente está vivendo. Mas para isso acabar, a gente tem que começar a viver de forma consciente, como eu falei, no aqui e agora. E foi assim que aconteceu. Quando eu passei a ficar no aqui e agora, a colocar em prática, a viver a vida de verdade e a sentir a minha vida neste corpo, foi que eu comecei a mudar a minha percepção com a lei da atração. E foi dessa forma que eu saí daquele buraco da apatia que eu havia me enfiado, porque as coisas não aconteceram como eu queria, na data que eu queria. E hoje esse vídeo justamente serve para mim, né? Naquele tempo que eu estava lá, naquela apatia, naquele sofrimento, naquele buraco. Ou seja, o filme de tão magnífico, né? De tão positivo, eu acabei indo pro positivo e me atolando no negativo, na apatia. Mas ao sair disso, aprendi que as coisas não foi assim no estalar de dedo como mostra no filme. Cada coisa aconteceu no seu tempo, ou seja, tanto Neville Goddard quanto Joe Vitale, Bob Proctor, cada um teve de fazer a sua ação, quanto a própria autora do filme, Rhonda Byrne. Todos eles teve de ir para ação. E aí é que está. Joe Vitale, ele já morou na rua. Bob Proctor também já foi pobre. E esses dois
Na ação, na prática, mudando o pensamento, indo para ação, conseguiram mudar de vida. Joe Vitale, ele recebeu um papelzinho escrito com uma frase de Napoleão Hill: tudo que a mente pode conceder, a mente pode conquistar. E Bob Proctor, pelo mesmo caminho, quando ele tinha 26 anos, ele recebeu um livro de Napoleão Hill e foi a partir dali que ele mudou a vida dele. Ou seja, a gente assiste o filme e encontra Bob Proctor tantos anos depois, 20, 30, 40 anos depois. Não foi no estalar de dedo, ele passou por um processo, tanto ele quanto todos os outros. E foi assim que aconteceu comigo também. Não tinha que ser da noite para o dia, mas tem que ter o momento da semeadura, o tempo de plantar e tempo de colher. E isso é bíblico. E foi isso que eu comecei a aprender com os autores, com os escritores do filme O Segredo. E Bob Proctor tem até uma frase que eu gosto bastante. Ele diz que não existe doença em um corpo emocionalmente saudável. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes muitas doenças acontecem por conta de viver no automático, por não saber gerenciar as próprias emoções. E aí é que vem muitas doenças, muitas dores, e é que às vezes vai no médico, o médico dá um diagnóstico, só que aí a causa em si não é tratada. Trata os sintomas, mas não trata a causa. E a causa pode ser até emocional. Por isso, eu concordo, né? Quando eu leio essa frase de Bob Proctor, quando ele fala dessas emoções, e porque a gente vê que é importante saber o que está se pensando. Porque senão a gente começa a viver no automático e não sente a vida passar pela gente. É como se a gente não estivesse aqui, só fazendo as coisas por fazer, sem viver a vida. Por isso é importante fazer o que René Descartes fala naquela frase que diz: penso, logo existo. Então, quando ele começa a pensar, a raciocinar, ele sabe que ele está vivendo o presente e ele sabe que ele está vivendo a vida. E a parte interessante disso é que a gente vê isso nas aulas de filosofia, só que às vezes a gente acaba não gostando da filosofia. E a gente aprende que às vezes aquele professor não é de filosofia e por isso que as aulas não são atrativas, não são interessantes. Porque hoje, depois que eu fui para a sala de aula, eu percebi que pegam um professor que não é da área e acaba colocando para dar aulas de outras coisas. Porventura, quando eu fiz aula de filosofia naquele tempo e não gostei, talvez o professor não era da área. Mas está tudo bem, professor. Está tudo certo. Por isso é importante a filosofia, porque com ela você vai pensar, você vai raciocinar e você vai começar, a partir disso, a se questionar e a ficar no momento presente. Porque quando você começa a pensar de verdade, a se questionar, você sai do piloto automático. E quando você sai do piloto automático, você consegue mudar as crenças que já está internalizada na sua mente. Muitas coisas a gente acredita que é verdade, mas se a gente for a fundo, vai ver que aquilo ali veio de alguém para nossas mentes. Quando somos crianças, até os 7 anos, a nossa mente é como se fosse um CD em branco. Tudo é armazenado na nossa mente e a gente não questiona, a gente não pensa, até porque vem das autoridades, das figuras mais importantes na vida da criança, que são os pais, são os professores. Então, tudo que essas pessoas ditam, a criança acaba tendo como verdade, só que isso acaba se tornando uma crença no futuro que atrapalha a vida dessa pessoa, porque causa bloqueios, porque não gera desenvolvimento, as pessoas começam a se sentir inferiores, incapazes. Por isso a importância de mudar as crenças, de mudar os padrões, de pensar de forma consciente, de mudar. E voltando, para a lei da atração, é preciso curtir o momento. Quando você quer pensar em algo, você quer construir algo, você precisa sentir o processo. Curta esse processo até chegar ao seu resultado final. Assim você vai saber quem são as pessoas mais importantes daquelas cenas, na sua vida. Tudo que é importante você vai percebendo. E quando você conquistar o seu sonho, você vai ver que você não perdeu nada. Você viveu até chegar a esse momento presente, que é o momento em que você concretiza algo. Mas para isso você precisa treinar a presença, já que o tempo é precioso. O tempo é a coisa mais cara e mais escassa de nossas vidas. Por isso, quando eu assisto novamente o filme O Segredo, a minha visão se transforma, porque quando eu desejei que a minha vida fosse num passe de mágicas, quando eu queria que tudo fosse no estalar de dedos, eu estava perdendo a parte mais bonita da minha vida. Por isso que eu entrei naquela apatia, porque eu parei de viver a vida, eu entrei em um automático que foi a desilusão, fiquei naquela bolha, porque nada aconteceu como eu queria e eu acabei não vivendo a vida durante aquele tempo.
eu me sinto como se tivesse entrado em uma morte, porque você acordar com tudo ao seu redor, acordar bem, acordar vivo, tudo para você e você não está desfrutando, então foi como uma morte. Mas graças a Deus que tudo passou, eu consegui sair daquela bolha. Hoje eu estou cada vez mais forte e quero sentir o processo. Sei que meus sonhos estão se realizando, mas para isso, cada vez mais eu estou praticando a minha presença, estou praticando estar aqui, no aqui e agora, até porque a vida ela é muito curta. Se você pisca, você já entra no automático e a vida acaba, ela passa muito rápido. Então, o conselho que eu te dou é que você curta o momento, viva a sua vida, curta o processo. O que você quer vai acontecer. É só você não parar. Enquanto mais você persiste, você bota foco, energia e fé. Fé é convicção de algo que você ainda não viu, mas você tem certeza que vai acontecer. Para isso, você tem que focar a sua vida no presente e curtir cada momento. Tudo é importante. Se for algo ruim, dali tire a essência desse momento ruim. O que é de bom eu posso tirar disso? Até porque tem algo de bom em cada coisa que você fez. Se algo deu errado, pode ter certeza, dali tem algo positivo. Então, quando eu entro nessa bolha, ali teve algo positivo, porque eu nunca mais quero voltar para lá. Eu já sei que eu quero viver a minha vida, não quero mais andar em bolha nenhuma, e o filme serviu para abrir os meus olhos. Eu abri os meus olhos quando eu estou no momento positivo, quando eu entro na bolha e quando eu saio disso. Agora que eu saio disso, eu volto com força, eu volto mais feliz, eu volto mais realizada. E eu não imaginaria que estaria hoje aqui fazendo vídeo no canal. Então é isso, pessoas magníficas. Eu sei que esse assunto é muito relevante porque sei que talvez você esteja vivendo de forma automática em alguns momentos de sua vida, mas para isso não acontecer mais é você praticar a presença. E uma dica que eu te dou para isso é você praticar a meditação, porque com a meditação você vai conseguir acessar mais a sua mente, você vai conseguir estar praticando a presença. É uma prática. Quando você vai dirigir um carro, você vai ali todo dia treinando, até você conseguir virar um ótimo motorista. Mesma coisa é você com o seu corpo. Você precisa estar praticando todos os dias a meditação, porque assim você vai conseguir ter o autocontrole, a autorresponsabilidade de viver no aqui e agora. E é isso que eu quero que você aprenda, que você passe a usar na sua vida. Curta o processo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixe seu like, ativa o sininho e deixe o seu feedback pra gente, tá bom? Beijos. Mua.